Dando início ao nosso segundo vídeo aqui na preparação para a final da Copa Libertadores da América. Falamos de Palmeiras no vídeo passado, dissecamos o Palmeiras, falamos das mudanças da equipe em relação à temporada passada e essa, né, de como o Palmeiras foi campeão da Libertadores em 2020 e de como chega esse Palmeiras para ser campeão, para disputar a Libertadores de 2021. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o Flamengo e o Paulo está trajado de Flamengo aí, né, Paulo? Tudo bem? Tudo bem, Sérgio? Eu vou gastar todas as camisas que meu pai tem do Flamengo, tá bom? Em todos esses vídeos, essas camisas não são minhas, para mostrar que a gente aqui é imparcial. Mesmo vestido com camisa do Flamengo, a gente vai apontar as qualidades e os defeitos do clube carioca que chega nessa final de Libertadores. O Flamengo chegou em 2019, não chegou em 2020 e chegou agora em 2021. Palmeiras chegou em 2020 e 2021. Flamengo e Palmeiras dominando o cenário brasileiro e o cenário sul-americano. Atlético Mineiro chegando aí também para se juntar a esses dois, né, fazer um trio parada dura do futebol brasileiro no momento. É isso, vou jogar aqui na tela já as comparações de times, né? A gente fez a mesma coisa com o Palmeiras, a gente apresenta primeiro para vocês a escalação do Flamengo campeão da Libertadores de 2019, o Paulo acabou de citar, Flamengo e Palmeiras têm chegado constantemente nas decisões dos torneios brasileiros e agora sul-americanos também, então a gente tem na tela no nosso campinho, um Flamengo que tem algumas mudanças comparado ao time atual, né? Mas a base é a mesma, o Flamengo de 2019, campeão em cima ali do River Plate na final lá com viradas e tudo, é o Flamengo de Diego Alves no gol, que se mantém. O Rafinha, né? O Rafinha polêmico, o Rafinha que tá lá no Grêmio hoje em dia, era o lateral direito do Flamengo naquela final, não joga mais no Flamengo. O Rodrigo Caio, o Pablo Mari hoje é jogador do Arsenal, também tá fora do Flamengo, mas era titular naquela campanha. Felipe Luiz na lateral esquerda, esse sim se mantém no elenco rubro-negro. No meio de campo, do meio para frente é basicamente o Gerson, né? O Gerson saiu, entrou aí, talvez agora a gente vai discutir também quem que vai ser substituto do Gerson nessa final da Libertadores, mas do resto, do meio para frente é o time que continua lá no Flamengo. Tem o Arão, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Gabigol. Paulo, era um time muito forte esse Flamengo de 2019, treinado pelo Jorge Jesus, um Flamengo que encantou o futebol brasileiro e que meio que criou um patamar muito alto, né, para o próprio Flamengo. Qualquer outro time do Flamengo que não se aproxima, que não consegue jogar o mesmo que aquele Flamengo de 2019, tem sofrido muitas críticas, né? E esse Flamengo do Renato, pelo que a gente vem percebendo, ainda está muito longe do Flamengo de 2019, né? Com certeza, muito longe no desempenho da equipe, apesar de ter aplicado bastante goleada depois da chegada do Renato, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente. Mas o time do Flamengo era um time que ele impunha dificuldade ao adversário do início ao fim, ele não deixava o adversário respirar, né? Ele asfixiava, até perdia o ar para falar isso, o adversário no campo de ataque, porque essas linhas elas se movimentavam muito bem, né? Então você tinha o Felipe Luiz aqui, que jogava como lateral esquerdo, mas no momento ofensivo era mais um meia pela esquerda do que propriamente um lateral, nunca foi um lateral de subir muito a linha de fundo, ao contrário do Rafinha, que subia bastante aqui para apoiar o lado direito e dar amplitude, porque o Everton Ribeiro, ele joga aberto, né, pela direita, o Everton Ribeiro, no entanto, esse jogar aberto dele, né, é de meia, então ele puxa para dentro, né, e isso cria o espaço para o Rafinha, e cria o espaço também para o Gabigol. Isso era a maior qualidade do Flamengo, né? Esse sistema móvel muito bem treinado. Você tem o Bruno Henrique, que ele começava por dentro, o Gabigol abria aqui, ó, para o lado esquerdo, com o Everton Ribeiro fechando para o centro, e muitas vezes o Bruno Henrique era como aparecia ali de centroavante, e foi assim que o Bruno Henrique fez gols importantes na Libertadores, né, de 2019. O Arrascaeta jogava um pouquinho mais pela esquerda para fazer essa cobertura de espaço do Bruno Henrique, e o Gerson se adiantava aqui para essa posição onde está o Arrascaeta, o Arão fazendo o limpador de para-brisa aqui na frente dos dois zagueiros, que tinha muita qualidade na saída, principalmente o Pablo Mari, era o zagueiro com a perna esquerda, foi um pedido do Jorge Jesus, não especificamente do Pablo Mari, mas de um zagueiro canhoto, né, para fazer essa saída de bola, porque ele entendia muito bem que o Felipe Luiz ia fazer esse jogo central aqui, quando o Flamengo tivesse a bola, então ele precisava desse cara com o pé esquerdo. Inclusive, é por isso que o Flamengo contrata Léo Pereira, com a saída de Pablo Mari, para fazer esse tipo de coisa que até agora o Léo Pereira não fez, e o Léo Pereira também está fora da final, né? Isso aí.
É isso, tá suspenso, né? Assim como o Palmeiras não tem o Marcos Rocha suspenso, o Flamengo não tem o Léo Pereira. O Léo Pereira foi expulso contra o Barcelona, pegou o gancho aí da Conmebol. Agora vamos discutir as mudanças, né? O Paulo falou muito bem de como jogava o Flamengo de 2019. E a gente vai começar a discutir as mudanças do Flamengo para esse ano. É um Flamengo que tem mudanças, 3 mudanças ali cruciais, né? De jogadores que não estão mais no elenco: o Gerson, o Pablo Mari e o Rafinha. E a gente tem algumas opções para substituir esses jogadores. Talvez a mais polêmica delas esteja no meio de campo. Ou não, porque o Andrés Pereira, né, o belga, chegou no Flamengo para ser titular, tem sido titular do Renato. O Renato parece que gosta muito dele. Parece que ele é o substituto natural do Gerson, né, Paulo? O Gerson é um jogador de características diferentes do Gerson, né? O Gerson era um construtor de jogo, era um cara que construía, que armava o time. O Andrés é mais um cara de apoio, né? Ele é mais um cara da finalização, da bola parada, do chute de longa distância, da bola longa, do que aquele cara construtor. Mas é uma mudança drástica de meio-campistas, só que do meio para frente é a única mudança que o Flamengo tem, né? A base do time é basicamente a mesma. Pode ser que o Michael, como a gente vem aí, vem fazendo uma boa temporada pelo Flamengo, ele ganha uma oportunidade como titular, mas é muito difícil, pensando que as opções para entrada no lugar dele, para a entrada do Michael, tem que tirar alguém, né? E aí você tirar uma Rascaeta, você tirar um Bruno Henrique, um Everton Ribeiro é mais difícil. As outras mudanças são mudanças mais de nome por nome, né? Ou você acha que existe uma diferença muito grande, por exemplo, do Isla para o Rafinha e do Pablo Mari para o Davi Luiz? Então, veja só, quando você pensa no auge dos jogadores, né? Então, você pensa num Isla, um cara internacional, muito sucesso no futebol europeu, né? A grande dificuldade do Isla no Flamengo é que dentro da seleção chilena e dentro dos times italianos que ele jogou, na grande maioria das vezes ele jogou no sistema de 3 zagueiros. Então, ele é um cara do apoio. Ele é um cara que joga enfiado lá na frente, dando amplitude para o time, né? E isso gera muito espaço, né, na defesa do Flamengo. E isso é uma dificuldade. A descida dele na recomposição não é tão boa. E aqui o Flamengo pode padecer do mesmo problema que a gente falou da questão do Palmeiras, né, que era aquele lado ali com o Dudu. Né? Você tem o Dudu e tem o Piquerez. Né? E aqui a gente tem o Isla e o Everton Ribeiro, que também já não é mais tão intenso na marcação como já foi antes. Então é por isso que o Everton Ribeiro vem... Eu não vou dizer que ele vai sair das graças do torcedor, porque é um jogador histórico no clube, né? Super campeão e tudo mais. Mas com essa chegada do Michael, né, fazendo muita coisa nessa temporada, quando você pergunta ao torcedor, o primeiro nome para sair do time é o Everton Ribeiro hoje. Acho muito, muito, muito difícil, tá bom? Muito difícil mesmo que o Renato Gaúcho faça essa alteração. Na zaga, você tem o Davi Luiz. O Davi Luiz foi um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro. Quando eu digo de futebol brasileiro, no sentido de ser jogador brasileiro, né? Porque no futebol brasileiro mesmo, ele está agora no Flamengo. Quando ele saiu muito mais novo, não teve tempo de mostrar ainda o seu futebol. Então, o Davi Luiz é um cara, não tem comparação com o Pablo Marinho, os dois jogando no auge, né? No entanto, é aquele cara que tem essa liderança, mas será que ele vai estar inteiro para jogar? Eu não lembro do Davi Luiz ter feito uma partida completa. E o Sérgio me falou dos bastidores, né, antes da gente começar, a gente discutindo aqui, e a minha preocupação do Davi Luiz jogar ou não, tem a preocupação do Rodrigo Caio jogar ou não, né? O Rodrigo Caio vem se contundindo muito. E para a reserva, né, aí o torcedor do Flamengo fica desesperado, né? Você tem o Gustavo Henrique, que já entregou muitas vezes essa paçoca, e tem também nosso queridíssimo Bruno Viana, né, que eu nem coloquei o nome dele aqui, porque é a última das opções. Uma opção seria o Arão para a zaga, só que aí você mexeria no meio campo. E aí o Renato já mostrou que não quer o Arão de zagueiro, ele quer o Arão de volante. Outra dúvida, não tão dúvida assim, eu acho que o Andrés vai jogar, concordo com a análise que o Sérgio falou, né? São duas coisas totalmente diferentes. O Gerson é o cara do jogo curto, né? De prender a bola, ele tem um corpo, né? Ele protege muito bem a bola dos adversários, procurava a tabela curta. Já o Andrés Pereira é o cara mais da bola longa, você vê que ele faz questão de estar invertendo a bola com o pé esquerdo, com o pé direito, chuta muito bem com os dois pés, bate muito bem no escanteio. Então, o Flamengo ganha nesse sentido porque é um jogador mais agudo. O Gerson, muitas vezes, né, preferia não ir para frente e prender um pouquinho mais a bola, principalmente nesse último finalzinho dele no Flamengo. Agora, uma coisa que não mudou de um para o outro é a falta de intensidade na marcação. Você vê que os dois não são dois caras que roubam muitas bolas. E aí, onde eu falei lá no vídeo passado, quem assistiu, que o Palmeiras pode se beneficiar muito se tiver um meio-campo encorpado, um meio-campo que
tenha fome e um meio-campo que prenda a posse de bola. Porque se você tirar a posse de bola do Flamengo, o Flamengo não é um time talhado para marcação. Então, essa pode ser uma das grandes armas aí do Palmeiras. Mas eu ainda tenho muita dúvida aqui nesse setor ofensivo, né? O Gabigol, ele tá jogando muito pelo lado do campo. Não sei se você vem reparando isso, Sérgio. O Bruno Henrique tá fazendo mais esse papel, né? E aí tem o Arrascaeta, que faz muito tempo que não joga. Para você, quais as alternativas aí, caso o Arrascaeta não jogue? Acho que por nome, tem a questão do Pedro também, né? O Pedro era um cara que teve pouco tempo de jogo com o Renato, era um cara que tinha poucas oportunidades com o Rogério Ceni também, reclamava, era um dos caras que talvez tinha um relacionamento pior ali com o Rogério em relação a oportunidades, a minutagem de jogo. Pedro tá machucado, a gente não sabe ainda se o Pedro vai ser uma opção para o Flamengo na final da Libertadores, o time tá trabalhando para isso, mas assim, acho que nem o Gabigol ele tem presença garantida por ser o Gabigol. Então, até a própria alternativa de jogo desse Gabriel jogando um pouco mais pelo lado, com o Pedro, eventualmente, ou com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique também tem uma lesão, né? Não preocupa aparentemente, mas ele saiu lesionado do último jogo ali contra o Corinthians. Acho que a grande questão em relação do meio para frente do Palmeiras está na função do Arrascaeta. Se o Arrascaeta vai estar em condições, acabei de saber a informação aqui que o Arrascaeta está pronto para o jogo de hoje, inclusive. É provável que ele jogue hoje contra o Internacional. A gente está gravando esse vídeo no sábado, antes do jogo do Flamengo contra o Inter. Então, assim, ele é uma opção para o jogo contra o Inter. Então, será que o Arrascaeta vai estar disponível para a final da Libertadores? Se não tiver, é natural que entre o Michael e que jogue mais ou menos o time que vem jogando no Campeonato Brasileiro, porque o Michael é o titular do Campeonato Brasileiro, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e um dos melhores jogadores do Flamengo na competição, justamente por isso, né? O Arrascaeta jogou poucos jogos, o Everton Ribeiro também teve muito tempo com a seleção, o Gabigol teve muito tempo com a seleção, então o Michael é quem jogou mais vezes pelo Flamengo nos últimos jogos e que tem jogado muito bem. Então as alternativas para o Flamengo tá no Michael, acho que a grande alternativa para o Flamengo é ir a ver se o Michael pode ser uma alternativa de jogo para o lugar do Everton Ribeiro ou para ser o substituto do Arrascaeta. E em relação do meio para frente, acho que é isso. Acho que a gente tem talvez um Vitinho no banco para o segundo tempo, mas acho que para ser titular mesmo do meio para frente, se não for esse quarteto mágico aí, esse quarteto já histórico do Flamengo, é o Michael para entrar em uma dessas duas vagas. Mas eu queria discutir o Isla, cara. O Isla, para mim, ele tá perdendo um pouco de espaço pro Mateuzinho, uma das grandes discussões que a gente vê na internet, no Twitter e tal. Muita gente gosta do Mateuzinho e acha que o Mateuzinho é melhor que o Isla. O Isla, você falou, é um jogador muito tempo de Europa, é um jogador muito respeitado, mas quem sabe o Mateuzinho não pode ser uma oportunidade, não pode ganhar uma oportunidade na final da Libertadores e ser ele a estar ali do lado direito do Flamengo, Paulo. Tá mutado, Paulo? É impossível passar um vídeo sem estar mutado, né? Enquanto você falava aí, eu vinha riscando aqui o campinho do Flamengo, né, com algumas alternativas, mas eu vou falar um pouquinho aí dessa questão do Isla contra o Mateuzinho, né? E a minha visão não é uma visão muito popular, porque eu não concordo que o Mateuzinho, mesmo nesse momento que o Isla já está longe do seu auge, seja um jogador melhor do que ele. Eu acho que defensivamente ele não entrega na marcação, como o Isla também deixa a desejar, mas do meio para frente eu acredito que o Isla contribui muito mais. Acho que até mesmo o Rodinei contribui mais que o Mateuzinho nesse momento para o Flamengo, tá bom? Acho que é um jogador de futuro, acho que é um jogador que o Flamengo não pode queimar, tá bom? Não é um jogador para o Flamengo vender, mas é um jogador sim para estar no elenco, um jogador sim para estar fazendo o que ele está fazendo. Quando o Isla não joga, ele é o titular absoluto, né? Dessa reserva, a mesma coisa eu acredito que está acontecendo ali do lado esquerdo. O Flamengo insistiu muito tempo no René, e nas últimas partidas, né, o Renato deu um pouco mais de minutagem para quem eu acho que tem mais futuro no clube, que no caso é o Ramon, que também vem da base, assim como o Mateuzinho. Mas para essa final, jogo pegado contra o Palmeiras, eu acho que a experiência do Isla vai contar e o Renato não vai puxar para si essa responsabilidade. Que por mais que a torcida peça o Mateuzinho, cara, se o Mateuzinho entra e vacila num jogo desse, aí o Renato vai ter que comer essa bronca. É diferente se ele coloca um jogador experiente como o Isla, quem vai comer a bronca é o jogador. Tem uma dúvida também aí no meio-campo, né? Porque você tem um Diego, que na final da Libertadores que o Flamengo ganhou, deu aquele chutão que todo mundo disse que foi passe, né? Na minha opinião, foi um chutão para frente que qualquer um daria. É um cara que tem muita moral no elenco, mas faz tempo que não entrega, né? O que ele anda entregando é muitas bolas quando ele está dentro de campo, porque prende demais a bola e não tem mais um jogo intenso. Tem um Thiago Maia, que com certeza vai entrar na partida caso o Flamengo esteja vencendo, porque não é aquele Flamengo mais arrasador, né? Aquele Flamengo que parte para cima, aquele Flamengo que mesmo ganhando continua em cima do adversário.
É um Flamengo que dentro da Copa da Libertadores, pasmem, tá bom? Pasmem. Não é o time que tem a maior posse de bola, tá bom? Está em quinto lugar na posse de bola dentro da Libertadores. A gente vai falar um pouquinho mais disso no próximo vídeo. Mas é isso. Eu fiz uns riscados aqui, ó, por causa da entrada do Michael, né? Então o Michael ele rende muito mais pela esquerda, e é isso que o Renato está fazendo. Joga o Michael na esquerda, então com isso ele empurra o Bruno Henrique para dentro, e o Gabigol saindo muito da área, coisa que eu não gosto. Eu gosto do Bruno Henrique saindo da esquerda e o Gabigol jogando centralizado, vez ou outra saindo da área, para fazer essa troca de posição e pegar a zaga ali meio que desguarnecida. Com o Bruno Henrique já colado lá dentro, ele perde muito espaço. Ele não consegue fazer aquela arrancada que ele tem e ele nem consegue subir tão alto de cabeça, que é um cara que tem uma impulsão sensacional, mas principalmente quando ele vem em diagonal, tá bom? O Everton Ribeiro vem fazendo um pouquinho o centro, né? Porque o Gabigol vem para cá, e o Andreas Pereira se centraliza mais ainda, com o Arão fazendo aqui aquele limpador de para-brisa que a gente conhece. Um ponto-chave aqui também é o Felipe Luiz, né? É o cara que tem o maior número de interceptações no Campeonato Brasileiro, é um cara que muito experiente, né? E provavelmente ele jogando ali junto com o Davi Luiz é muita experiência para a defesa do Flamengo. E aí eu já deixo a pergunta que eu fiz para o Sérgio no outro vídeo, né? Quais os pontos fortes, quais os pontos fracos do Flamengo, onde é o caminho das pedras para o Flamengo ganhar a Libertadores e quais as principais deficiências aí que o Renato precisa trabalhar para não perder para o Palmeiras. Então, as principais deficiências, acho que você já deu uma passada por cima delas, que tá na lateral direita, né? Tanto o Isla quanto o Mateuzinho, qualquer um dos dois que for titular, provavelmente vai ter dificuldade para marcar o Dudu. Provavelmente é o Dudu o confronto desse lateral direito do Palmeiras ali, do Flamengo contra o Palmeiras, né? É o Dudu que vai ocupar aquela faixa do lado esquerdo, eventualmente até o Rony gosta de cair por ali. O Palmeiras tem algumas opções também de banco no segundo tempo, como o caso do Wesley, caso do Gabriel Veron, jogadores que são muito velozes e que vão dar muito trabalho para qualquer um dos dois laterais direitos que o Flamengo colocar em campo. Porque tanto o Isla quanto o Mateuzinho, eles não têm a característica defensiva como a sua principal arma. Então, acho que o caminho das pedras do Palmeiras é atacar e explorar esse lado direito da defesa do Flamengo. E em relação ao meio de campo, eu também acho que existe uma fragilidade ainda no setor de marcação ali, na entrada da área. Porque o Arão não vive uma grande temporada, é uma temporada regular do Willian Arão. O Willian Arão já viveu momentos no Flamengo onde ele era um jogador mais importante, era um jogador mais regular. Ele é um pouco irregular, ele não tá fazendo uma das grandes temporadas. Acho que ele e o Everton Ribeiro, do meio para frente, são os jogadores que mais caíram de rendimento nessa última fase, desse último período do Flamengo, até porque o Arão viveu alguns momentos ali de zagueiro, inclusive. Então, assim, é uma readaptação à posição de origem dele, depois de ficar muito tempo com o Rogério jogando de zagueiro. Então, não gosto muito desse sistema de marcação ali na frente da área do Flamengo, principalmente com o Arão e com o Andrés, como você falou. O Andrés, assim como o Gerson, é um cara que não ajuda tanto, não é um cara tão combativo ali. Então, acho que o Flamengo tem alguns problemas em relação à defesa do lado direito e na proteção da zaga. Inclusive, essa proteção da zaga sendo um pouco deficitária é o que faz muitas vezes a defesa do Flamengo se complicar, né? A defesa do Flamengo é muito criticada pelo torcedor. O Gustavo Henrique, o Léo Pereira, o próprio Davi Luiz, o Rodrigo Caio, são jogadores criticados ali em relação a não conseguirem, pelo nome que tem, pelo curso que custaram, não conseguiu tão alto rendimento assim. Eu acho que tem mais a ver também com essa falta de marcação ali na entrada da área. De ponto forte, cara, tá na individualidade. A individualidade que o Flamengo tem é incomparável com qualquer outro clube do futebol brasileiro. Eu acho que até o Galo tá na frente do Palmeiras em relação a individualidades. Você olha para o Galo hoje com o Nath Fernandes, com o Hulk, com o Diego Costa, você consegue se aproximar da individualidade que o Flamengo tem. Mas Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol já estão provando ano a ano, já há bastante tempo, que eles são os principais jogadores do futebol brasileiro. Então, assim, é muito difícil você bater o Flamengo na individualidade. Então, assim, como aconteceu na temporada de 2019, daquele lançamento ou chutão do Diego, que caiu no pé do Gabigol, o Gabigol decidiu, e a qualquer momento esses caras podem fazer isso. O Bruno Henrique acabou de fazer um gol no último minuto aí do jogo contra o Flamengo, contra o Corinthians também, um jogo que o Flamengo amassou, mas estava com dificuldade de finalizar. O Bruno Henrique foi lá, conseguiu arrumar um espacinho, depois uma boa jogada do Rodinei, decidiu o jogo. O Arrascaeta, quantas vezes já decidiu o jogo para o Flamengo, já decidiu o jogo para o Cruzeiro, na época que ele jogava no Cruzeiro. Então, assim, a individualidade do Flamengo ela é muito forte, e acho que esse é o grande ponto forte do Flamengo. Coletivamente, então, é um time dos mais organizados, não é um dos grandes trabalhos do Renato Gaúcho na carreira dele, mas individualmente
o Flamengo tem muita qualidade. Tem esses pontos a ser questionados. Lado direito da defesa e marcação à frente da área. Não sei se o Paulo concorda, e eu vou passar a bola para ele para a gente já encaminhar a finalização desse vídeo de discussão do que mudou do Flamengo de 2019 para o Flamengo de 2021. Você não me deixou muito o que falar, né? Não sei concordar com o relator, porque é exatamente o que eu penso, né, do Flamengo. A individualidade vai contar muito. É claro que o trabalho do Renato, né, é um trabalho e ele vai ter os méritos dele caso vença, né, vai ter os problemas dele caso perca, mas é isso. Acho que o Flamengo, dentro da individualidade, ainda não tem nenhum clube no Brasil. O Galo está se aproximando muito disso, né, porque está contratando muitos bons jogadores, e jogadores que estão se provando dentro do futebol brasileiro, tanto é que vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Mas aqui é Libertadores, a gente mostrou o caminho das pedras aí para o Palmeiras, mostrou o caminho das pedras para o Flamengo, então deixa aí nos seus comentários o que é que você concorda, o que é que você discorda. Vai lá no vídeo do Palmeiras, se você não viu, para você poder ver o que é que a gente falou sobre o Palmeiras, e lá naquele vídeo lá, né, esqueci de falar, se você vai apostar no Palmeiras, se você acredita no Palmeiras, se você é torcedor do Palmeiras, vai lá no vídeo e diz pra gente aí quem é que você acha que vai fazer o gol do título, tá bom? E nesse vídeo do Flamengo, quem é que vai fazer o gol do título do Flamengo, caso você seja torcedor do Flamengo ou vá apostar no Flamengo? Lembrando que o último vídeo dessa série, a gente vai falar de todos os mercados possíveis para esse jogo, tá bom? Todos os mercados aqui a gente vai destrinchar e se liga que amanhã tem mais vídeo aí do Raio X, Flamengo e Palmeiras. É ou não é, Sérgio? É isso, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para continuar nos ajudando aqui a crescer a comunidade e levar mais produção de conteúdo para várias pessoas, né, para aumentar a nossa comunidade. Como o Paulo falou, use os comentários aí para dar a sua opinião e participar e interagir com a gente em relação a esses vídeos preparatórios da final da Libertadores. Um abraço e até a próxima.